A Ucrânia é, no momento, o principal ponto de discórdia entre a Rússia e o Ocidente. O último capítulo dessa escalada da tensão envolve o crescente interesse por parte da Ucrânia em se juntar à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Uma movimentação que, para o Kremlin, ultrapassaria uma linha vermelha. Представим себе, что Украина является членом НАТО. И напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же, как в Польше и в Румынии. Кто помешает? Eu sou Natália Passarinho, da BBC News Brasil em Londres, e neste vídeo eu vou explicar o que é a OTAN e por que a Rússia não quer que a Ucrânia se junte a ela. Primeiro, vamos lembrar que já existe um conflito em andamento envolvendo Rússia e Ucrânia, e que também tem relação com essa disputa de forças entre Rússia e as potências ocidentais. A relação entre Rússia e Ucrânia tem origens históricas, mas um ponto-chave para a escalada da tensão atual aconteceu alguns anos atrás. No final de 2013, o então presidente ucraniano Viktor Yanukovych desistiu de assinar um tratado de livre comércio com a União Europeia. Por outro lado, Yanukovych havia manifestado o objetivo de estreitar relações comerciais com a Rússia. Manifestantes favoráveis a uma maior integração da Ucrânia com o bloco europeu realizaram uma série de protestos que culminaram na destituição de Yanukovych em 2014. Em meio a essa crise, Moscou anexou o território da Crimeia, uma península onde a maioria das pessoas tem origem russa. O território tinha feito parte do Império Russo entre o século XVIII e 1954, quando foi transferido para a Ucrânia pelos soviéticos. Em março de 2014, o Kremlin enviou suas tropas e iniciou o processo de ocupação que teve apoio de separatistas. O território foi anexado através de um referendo contestado. Além disso, o Kremlin também tem apoiado militarmente grupos separatistas pró-Rússia na região de Donbás, no leste e sudeste da Ucrânia. Estima-se que cerca de 14 mil pessoas morreram nessa guerra. Mas o que a OTAN tem a ver com esse conflito? Para entender melhor esse jogo de influência, a gente precisa voltar aos anos pós-Segunda Guerra Mundial. Naquela época, o mundo estava dividido entre duas potências que disputavam a hegemonia mundial, Estados Unidos e União Soviética, da qual faziam parte Rússia e Ucrânia. Tanto americanos quanto soviéticos viam com grande preocupação os planos expansionistas do outro lado. Em resposta à expansão soviética no leste europeu, foi assinado em 4 de abril de 1949 o Tratado de Washington, que firmava a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. No início, a organização era formada por potências mundiais com acesso à região norte do Oceano Atlântico, daí o seu nome. No total, são 12 membros fundadores, entre eles os Estados Unidos, o Canadá, França, Itália, Reino Unido e outros países da Europa. O princípio fundamental da OTAN é o de segurança coletiva, que se mantém até hoje. Ele diz que se um dos países da organização for atacado, os outros países membros se juntam para defendê-lo. O objetivo principal era o de proteger esses países de possíveis ataques da União Soviética em um contexto de Guerra Fria. O bloco soviético, por sua vez, respondeu com o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar de países comunistas do leste europeu formada principalmente para contrapor a OTAN. O Pacto de Varsóvia acabou com o fim da União Soviética em 1991. A questão é que mesmo anos depois da queda do Muro de Berlim, em 1989, e o fim do bloco soviético, a OTAN não deixou de existir. Mais do que isso, a organização se expandiu. Hoje ela reúne 30 países membros e é considerada a aliança estratégica político-militar mais importante do mundo. A organização diz ter como objetivo impedir o ressurgimento do militarismo nacionalista na Europa, além de promover a integração política europeia. Nas últimas décadas, a OTAN liderou operações militares em países como Bósnia, Kosovo, Iraque e Afeganistão. A Ucrânia, que se tornou independente em 1991, tem se aproximado do Ocidente e, consequentemente, da OTAN. Em 1994, iniciou uma parceria de paz com a organização ao lado de outras ex-repúblicas soviéticas. Foi um passo inicial para o país se tornar, no futuro, efetivamente um membro da OTAN. Vale lembrar que em 1999 passaram a integrar a OTAN como membros efetivos a República Tcheca, a Hungria e a Polônia.
3. Uai, seu app de vídeos curtos.